Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso culto de louvor, culto de adoração, culto de rendição ao Senhor, amém? Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento, vamos orar. Aquiete o seu coração, aleluia. Aquiete o seu coração, deixe o seu coração calmo para receber a palavra do Senhor. Se posicione como filho, como filha, como servo e serva reverente que você é, à presença do Senhor, amém? Querido Deus e Pai, Senhor, nós queremos te louvar e bendizer o teu santo nome e te agradecer, Jesus, por esse momento. Agradecer ao Senhor, meu Pai, na beleza da tua santidade. Agradecer ao Senhor por cada vida que adentrou por estas portas, por cada família aqui representada, Senhor amado. Que o Senhor possa visitar, preencher os corações nessa noite, mais uma vez, meu Senhor amado. Que a tua vontade, Jesus, seja feita, Senhor amado. Deus Santo, Deus querido, nós queremos também nesse momento apresentar a vida do nosso pastor, Senhor. Deus, toma o pastor Gerson nas tuas mãos, Deus Santo, visita o teu filho, ser com ele, restaura, Jesus, a sua saúde, para louvor e para a glória do teu nome, Pai. Nós pedimos ao Senhor nessa noite e agradecemos a Ti por mais um momento, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de glorificar, de exaltar e bendizer o Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Isso, abra a sua Bíblia. É muito importante você abrir a sua Bíblia e Deus falar com você. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 4. Aleluia. Todo mundo achou? Amém? Deus é lindo. Oi. O versículo 16. Mateus 4:16 vai dizer assim: o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando. Que a palavra do Senhor continue penetrando no seu coração e fazendo aquilo para o qual ela foi designada a fazer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Os irmãos sabem que estamos comemorando hoje o dia da Bíblia. O dia da Bíblia. Então, nós vamos cantar uma canção homenageando esse dia, né? A Bíblia, nós temos ela para falar conosco. O Senhor está falando conosco. E temos que ler todos os dias e meditar e aprender do Senhor. Então, ouça essa canção e se você souber, cante conosco.
igreja, a Bíblia é um livro muito especial. Nela, Deus colocou uma coleção de livros que nos ensinam como Ele é e o que Ele tem para a nossa vida. E nessa hora, né, nós precisamos também aprender, não é, Bela? Sobre a Bíblia. Então nessa hora nós vamos cantar. Vamos cantar juntos quais são esses livros. Se vocês souberem, cante conosco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento aqui estão. É isso aí, que coisa linda! Essa nova geração vai aprender a amar a Bíblia. Amém? Amém! Glória a Deus! Amém, irmãos? Boa noite. Hoje a programação está um pouco diferente, certo? Porque nós temos a apresentação do recital, Luz para as Nações, e eu gostaria de convidar agora o pastor Otoniel, que ele irá ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Pastor Otoniel Medeiros é pastor da Igreja de Cristo, ali em Cidade Verde, e hoje está conosco aqui para trazer um pouco da porção da palavra de Deus aos nossos corações. Eu peço que a igreja se coloque de pé nesse momento. Amém? Louvado seja Deus. Fecha teus olhos, entra na presença de Deus. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor possa usar o vaso dele e falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos receber da parte do Senhor esta noite. Querido Deus, soberano Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos o Teu Filho, ó Deus, pastor Otoniel, que o Senhor possa usá-lo, meu Deus, da forma como o Senhor sempre faz, Pai. E que a Tua palavra, ó Deus, que fluir dos seus lábios, ela possa, meu Deus, contagiar os nossos corações, Senhor. E que os nossos corações, ó Deus, estejam receptivos a ouvir a Tua voz, Senhor. Então, meu Deus, fala através do Teu Filho, Senhor, a Tua igreja, porque a Tua igreja, ó Deus, necessita ouvir a Tua voz. Assim, ó Deus, nós oramos e Te glorificamos no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Igreja, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sou membro da Igreja de Cristo ali na Cidade Verde, onde o pastor titular é o pastor Kleber Souza. É Dilma, minha esposa, não deu para vir, hoje está com as atividades por lá. E nós estamos, fim de ano, Dia da Bíblia, 93 anos de Igreja de Cristo no Brasil, organizacional. E eu me lembrava
da palavra do livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, até aqui nos ajudou o Senhor. Então Samuel, ele ergue uma pedra e chama aquele local Ebenezer, a pedra que ajuda. Obrigado. A pedra que ajuda. E ele diz que até aqui o Senhor nos ajudou. Israel vivia um momento de extrema dificuldade de organização espiritual, mas até ali o Senhor tinha abençoado. Então, nesse dia da Bíblia, nesse fim de ano, nesses 93 anos da Igreja de Cristo, o Senhor é a nossa rocha, e que os nossos corações ergam um monumento de gratidão a Deus, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Porque olhando para o passado, a gente precisa ser preenchido por um profundo sentimento de gratidão, projetando o olhar, a visão para frente. A gente precisa resgatar uma confiança, uma fé sedimentada na rocha eterna, o Senhor Jesus Cristo. Para o futuro, fé. Para o passado, gratidão. E para o presente, comunhão e serviço. Então eu quero falar hoje um pouco, comentar. E certa vez eu dei uma palavra rápida ali numa congregação. Quando terminei, ia saindo e percebi que uma senhora estava querendo falar comigo. Eu facilitei, convergi com a saída dela. Ela chegou para mim e disse: eu gostei da sua palavra. Achei interessante é que o senhor ainda diz tudo bem direitinho. Então, se eu não disser tudo bem direitinho, eu peço o favor depois alguém, olha, os irmãos entendem o que eu quero dizer, né? Amados, quando eu cheguei aqui, a EBD falava sobre batismo. Eu quero falar sobre graça, a graça redentora, a graça que restaura pessoas quebradas. Essa é a graça do Senhor. E eu comecei a sentir interessante, porque na Santa Ceia a gente percebe um envolvimento na ceia do Senhor. A gente percebe que naquele momento a graça do Senhor, ela se manifesta, porque a palavra de Deus diz que o Cordeiro já era conhecido antes, muito antes da fundação do mundo. E como eu tenho uma formação de memorial da ceia, com memorial da morte e profética até que o Senhor venha, eu tenho um sentimento de que naquele momento da ceia do Senhor, onde a graça é manifestada, a gente está unindo uma eternidade passada com a eternidade futura. Se é memorial com a vinda do Senhor, então a gente está nos portais de uma eternidade futura. Permita-me falar nessa forma simplista de eternidade. E se o Cordeiro ele é conhecido desde a fundação do mundo, então nós estamos naquele momento ligando a eternidade passada com a eternidade futura. Isso é graça. E só tem uma entidade no mundo que faz isso, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja é a única entidade, é o único ser de glória, de vida, que consegue unir o passado eterno com o futuro eterno no Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar sobre graça nos dois aspectos da graça.
Porque a gente tem a definição popular de graça, que é aquilo que é o que a gente recebe de uma forma imerecida, um dos lados da graça. O outro lado da graça é o doador, porque nós normalmente definimos a graça do lado do recebedor imerecido. Mas existe o lado da graça do doador, porque o doador, ele doou o que tinha de melhor, e nós indignamente recebemos o que o doador tinha de melhor. Então isso é graça. Então eu fiz aqui umas anotações sobre graça. No livro de Mateus, no primeiro capítulo, eu quero falar do versículo 1 ao versículo 17. A genealogia do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos refletir sobre a genealogia do Senhor Jesus Cristo na dimensão de graça. Como eu falei, gratidão, comunhão, serviço, fé. Como o dia da Bíblia, nós sabemos que o dia da Bíblia começou na Grã-Bretanha em 1549, 300 anos depois ela começou a ser comemorada, o dia comemorado no Brasil, por intermédio dos primeiros missionários. A primeira comemoração pública do Dia do Brasil foi em 1948, com a criação da Sociedade Bíblica do Brasil, e o Dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro, foi reconhecido por Fernando Henrique em 2001, e esse é o Dia da Bíblia. A Igreja Católica considera o mês de setembro o mês da Bíblia, e o dia 30 de setembro, o Dia da Bíblia, porque 30 de setembro é o dia de São, o que traduziu a Bíblia para o latim, São Jerônimo. Então, como a Igreja Católica tem como padroeiro do dia 30 de setembro São Jerônimo, e padroeiro dos biblicistas, então a Igreja Católica comemora no dia 30 de setembro e nós no dia segundo domingo, né, de dezembro. Então nós queremos, eu fiz umas anotações aqui, esses versículos, do versículo 1 ao versículo 17 de Mateus, ele é dividido em 3 blocos, ou seja, 14 gerações, 14 e 14. De Abraão até Davi, de Davi até o exílio, do exílio até Jesus. Ou seja, de Abraão até Davi se chama o período geracional da promessa, Abraão. De Davi até o exílio é o período geracional da decadência administrativa, moral, espiritual do povo judeu. E as 14 outras gerações do exílio até o Senhor Jesus é o período da promessa onde vem o Senhor Jesus. Quem quiser fazer um estudo, pesquisa aí a gematria desse texto, nessa dimensão que é um estilo judaico, estilístico de literatura, onde cada letra do hebraico tem o seu número e se trabalha muito essas questões geracionais. Mas nós não queremos falar nisso. Nós queremos simplesmente lembrar esses 3 blocos geracionais e dizer o seguinte, que apenas esses 3 blocos e destaquemos o último o versículo 16, que diz o seguinte, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então aí não se vê, gerou, não há uma geração,
nasceu. Tanto Maria como José tinham uma interseção comum da linhagem de Davi. Como Jesus não tinha genética de José, mas tinha uma placenta de Maria, mas tanto José como Maria eram descendentes geracionalmente de Davi, então há essa continuidade geracional. Mas nós queremos refletir e pensar, ver se eu vou ser mais rápido, agora que é 10 horas e 23 minutos, mas a gente vai procurar se situar, né? A genealogia do Senhor Jesus Cristo revela graça. Todas as genealogias bíblicas são masculinas. A única genealogia bíblica que aparece mulher é esta aqui, é a única. E a gente, quando lê e dá um olhar amplo na dimensão do Evangelho, a gente verifica que os antecedentes do Senhor Jesus é representativo do reino de Deus, nós que formamos o reino de Deus. Pessoas diversas, falhas, fracas, indignas, incapacitadas. O Senhor não se envergonhou de inspirar Mateus para mostrar as falhas humanas dos seus antecedentes. Então a genealogia, ela revela graça, a genealogia de Jesus. Muitas pessoas leem a genealogia como listas frias, fulano gerou fulano, mas a genealogia de Mateus é uma vitória da graça escrita por Deus ao longo das gerações. Isso é que a gente deve destacar. Essa genealogia do Senhor Jesus Cristo, ela prova que Deus não escolhe pessoas perfeitas. Deus não escolhe pessoas perfeitas, mas Ele escolhe pessoas reais, pessoas assim como eu, assim como você, dentro da indignidade humana, pessoas reais, marcadas por falhas, marcadas por indignidades humanas, cheias de dores, cheias de quedas, mas Ele nos escolhe por sua misericórdia. Isso é que a genealogia de Jesus, ela revela. Aqui a gente verifica a história de Cristo é formada, os antecedentes de Jesus são pessoas quebradas, que foram restauradas pela graça de Deus. Eu sou fragmentado, mas restaurado pela graça de Deus. Portanto, essa nossa reflexão, ela tem o propósito de responder como a graça de Deus restaura histórias quebradas, pessoas falhas. Primeiro, é que a graça de Deus atinge pessoas feridas. Então a graça de Deus, ela chega, ela converge, ela é o bálsamo de pessoas feridas. Exemplos, como essa genealogia traz aqui 5 mulheres, e uma sendo Maria, plenitude de uma humanidade exemplar. A genealogia de Jesus fala de Tamar. Quem era Tamar? Ela sofreu abuso, abandono e injustiça de família. Essa genealogia de Jesus fala de outra mulher, Raabe. Fala de Raabe, estigmatizada como prostituta, gentia e excluída. A genealogia de Jesus fala de Ruth. Ruth, viúva
estrangeira, marcada por perdas profundas. Fala de Batseba, ou seja, envolvida num episódio de pecados, dor e exposição. E fala de Maria, um exemplo onde serviu de útero para nascer o Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Então, a graça do Senhor, essa graça que chegou até nós, ela não se escandaliza com o passado. Interessante que a graça de Deus revelada em Cristo Jesus não se escandaliza com o nosso passado. Às vezes nós nos escandalizamos com o nosso próprio passado. E às vezes o nosso passado escandaliza outras pessoas. Mas a graça do Senhor, essa revelada em Cristo Jesus, ela entra no nosso passado para restaurar a nossa vida. Isso é graça de Deus. Ou seja, o que o mundo chama de caso perdido, Deus chama de matéria-prima da redenção. Matéria-prima da redenção. Então nós somos em dado momento, porque logicamente nascemos de novo, pela graça do Espírito Santo de Deus, nos tornamos nova pessoa. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, mas nós nos tornamos matéria-prima da redenção. Deus transforma as nossas feridas, né? Deus transforma feridas em testemunhos de vida para a conquista de outras pessoas. Tem uns textos aqui, nós não vamos deixar e queremos pular para o segundo ponto. A graça de Deus transforma ciclos geracionais. Não é questão de maldição hereditária, é a questão de ciclos geracionais, ou seja, vem a questão de ciclo porque de uma maneira geral a eleição, né, a genealogia mostra 3 ciclos, quando nós damos um olhar genealógico na Bíblia. O ciclo da eleição, que é exatamente de Abraão a Davi, o ciclo da queda de Davi ao exílio e o ciclo da restauração, que eu falei, do exílio a Cristo. Há algumas verdades espirituais nisso aí. Primeiro, Deus intervém na história para quebrar padrões destrutivos. Isso é verdade. Deus interfere na sua família, interfere na minha família, para quebrar padrões destrutivos. A graça não apenas ela salva indivíduos, mas famílias e gerações. Pensem, às vezes a gente está muito particularizado setorialmente numa pessoa, mas a graça de Deus é para transformar famílias e gerações. Partindo do princípio de que você casa, forma um par crente, passa a ter filhos e uma descendência agraciada no Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é exatamente o ponto decisivo onde Deus muda definitivamente o rumo da história. Ele muda tudo. E outro detalhe é que a graça de Deus aparece onde menos se espera. Ou seja, a genealogia, ela quebra expectativas religiosas. Às vezes a gente tem uma expectativa religiosa, mas a graça de Deus quebra esses padrões. Inclui mulheres improváveis como é que nós falamos no início, no contexto judaico. Inclui gentios, como Raabe e Rute. Inclui escândalos, Tamar, Batseba. Inclui reis falhos, Manassés, Roboão e Boaz.
Então, todos esses desencontros da vida convergem no Senhor Jesus Cristo, que Ele é especialista em restaurar vidas. Então, a graça não segue critérios humanos, a graça é surpreendente. A graça nos surpreende. A graça alcança aquele que a religião excluiria. A religião tende a excluir, mas a graça, ela abraça, ela envolve, acolhe, nasce de novo. Cristo nasceu em uma linhagem imperfeita. Se a gente olhar esses casos citados, Cristo tem uma linhagem perfeita, mas para alcançar gente perfeita, assim como eu, talvez como você. Então ele converge exatamente para que nós tenhamos a grandeza de vida e a vida com graça no Senhor. A graça de Deus conduz ao Cristo Redentor, ou seja, há um clímax na genealogia. José, do qual nasceu Jesus, chamado Cristo. E nós podemos destacar aqui algumas verdades essenciais. Primeiro, toda a história aponta para Cristo. A graça tem um nome, é o Senhor Jesus Cristo. O nome da graça é exatamente o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Redentor que assume nossa humanidade para transformar a nossa história. Ele transforma a nossa história. Normalmente se diz quando a gente aponta, mas tem um dedo apontando e tem 4 para nós, né? Então ele transforma a nossa história. Em Cristo a graça não apenas restaura. A graça em Cristo, ela simplesmente ela não é restauradora, ela reconstrói. É fazer de novo, constrói tudo novamente. Ela renova. Não somente renova, ela redime. Outro detalhe é que a graça de Deus continua escrevendo a história hoje. Continua escrevendo a história hoje. Não importa o quão quebrada pareça a minha história, não importa quanto pareça quebrada a sua história, Deus pode reescrever a minha história e Deus pode reescrever a sua história. A cruz é o ponto de virada dessa história. É a cruz do Senhor Jesus Cristo. E é o ponto de virada dessa história para qualquer vida no Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, o seu passado, o meu passado, o nosso passado, ele é perdoado. Seu presente é transformado e seu futuro, ele é cheio de esperança. Então isso é que nos dá um conforto dentro das nossas fragilidades humanas, né? Dentro das nossas fragilidades humanas. A genealogia se torna, olhando para a genealogia de Jesus, o espelho da graça. Se nós quisermos ter um espelho da graça, olhemos os parentes de Jesus do passado, pessoas complexas, difíceis, pecadoras, igual a mim, igual a você. A lista de nomes de Mateus não é apenas histórica, mas é teologia viva da graça divina. Então, esses nomes que Mateus escreve, do versículo 1 até o versículo, acho que, deixa eu ver aqui, até o versículo 17, é história da graça divina. A lista, Deus não escolhe pessoas perfeitas. Primeiro, eu acho que não tem uma amostragem que ele possa pensar alguém perfeito, porque Deus, ele não escolhe pessoas perfeitas, mas ele escolhe pessoas disponíveis.
Então a pessoa, se tem uma disponibilidade para orar, para reconhecer que é pecador, ele tem uma disponibilidade para dizer que o Senhor é o Senhor, para entregar um folheto. Então Deus escolhe pessoas que têm disponibilidade para adorá-lo, para agradecer, para levar uma palavra de evangelho. Ou seja, a história quebrada de todas as pessoas que eu citei aqui, logicamente, exceto Maria, que Maria diz que a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito, engrandece em Deus, meu Salvador. Deus não escolhe, mas Ele escolhe, não tem pessoas perfeitas, mas dentro da imperfeição Ele escolhe a disponibilidade. Ou seja, a história quebrada de todas aquelas pessoas que foram escolhidas, tocadas, ungidas e acolhidas pelo Senhor biblicamente, se torna o palco para revelar o poder da graça de Deus. Então Ele me escolheu, Ele lhe escolheu, nos escolheu, e nós o adoramos pela grandeza do amor dEle em nos acolher. E hoje Cristo continuará realizando o mesmo. Ele restaura vidas, cura corações e escreve uma nova história. Nova história, cada instante é escrita quando alguém lê a Bíblia, escuta uma palavra de conforto, nova história é contada. Deus escreve linhas retas, Deus traça, desenha, escreve linhas retas com vida tortas. Então, assim como minha vida é torta, por intermédio da minha vida torta, Ele pode escrever linhas retas para me despertar, para despertar pessoas para o seu reino. Em Cristo, ninguém está descartado. Ninguém é descartado. A gente tem normalmente nos locais um depósito de lixo reciclável, um descarte, mas em Cristo ninguém é descartado. E queremos destacar aqui um convite para todos nós. Não sei se tem alguém aqui que ainda não tem assim um propósito relacional com Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, ainda não despertou para o Evangelho. Nós queremos entregar a sua história nas mãos daquele que transforma toda a dor em redenção. Nós queremos entregar as suas dúvidas, os seus preconceitos, as suas fragilidades, assim como nós entregamos, porque Ele reina na nova vida. Por quê? A graça do Senhor Jesus Cristo encontra o pecador onde ele está, porque a graça do Senhor vai aonde o pecador está, mas nunca deixa o pecador onde ele está. O Senhor vai até onde eu estou, mas Ele me tira de lá. A gente não permanece no pecado. Quando a graça de Cristo é recebida, o velho cai, o velho homem, a velha pessoa cai. O novo nasce e a caminhada muda de direção. Vai ter um determinado ângulo, mas depois muda de ângulo com o eixo dos X, dos Y ou dos Z, e o Senhor muda a nossa direção. A graça do Senhor Jesus Cristo tem poder para romper ciclos, restaurar histórias e inaugurar uma nova vida no Senhor Jesus Cristo. Então essa é a nossa reflexão. Eu sempre falei pouco, mas depois de velho fala menos, porque tem menos energia.
Mas eu acho que a graça do Senhor é suficiente para todos nós. Ele é restaurador. Nós não temos a capacidade de apontar erro de ninguém, porque se nós formos apontar o erro de alguém, tem um dedo apontando e tem 1, 2, 3, 4 dedos para nós. Então eu sou pior do que você. Eu não posso apontar. Mas o que nós podemos chegar é ao pé da cruz e aceitar essa graça redentora no Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus, né, por essa palavra. E eu anotei aqui, em Cristo ninguém é descartável. Eu queria que você fizesse esse desafio essa semana e escolhesse alguém, dissesse: escolha alguém para estar orando por ela e vá até a ela e diga: você não é descartável. A graça de Cristo basta na sua vida. A graça de Cristo restaura. Amém? Igreja, nós vamos ter agora o nosso musical, que é Luz das Nações. E eu queria convidar Newton Rodrigues.